Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Luca Projetos e hoje eu vou falar aqui para você a respeito da usucapião, mais precisamente do levantamento para o usucapião. Neste vídeo não vou ficar discussando sobre as possibilidades da usucapião, sobre a legislação do usucapião. Se você quiser saber mais sobre isso, comente aqui, deixe seus comentários aqui no vídeo. Eu faço vídeo específico, faço alguns vídeos específicos aí sobre o tema, tá bom? Mas hoje aqui, os detalhes, as dicas que eu vou dar a respeito do levantamento para o usucapião e principalmente voltar aí para os advogados. Então, se você quer saber mais, vem comigo, vamos lá. A questão é, para usucapião, você precisa, quando você vai fazer a ação da usucapião, você precisa mostrar para o juiz do que se trata, qual que é o objeto da ação, né? Qual que é o imóvel, onde está, qual que é a delimitação do imóvel. Basicamente, a usucapião, ela não tem necessariamente que ter lá um documento fixado com as delimitações corretas, ele simplesmente vai ter uma área, precisa ali ter um imóvel, mas agora a delimitação, se está regular perante a prefeitura, se não está, se essa não importa, tá? Isso a princípio não importa. Fato é, tem que ser feito a demarcação, tem que ser feito o apontamento para o juiz para saber onde se trata e principalmente, além disso, né, outra questão principal é se não tem nenhuma confrontação, não tem nenhuma disputa das delimitações ali territorial. E quem que faz a usucapião? Quem que requer a usucapião é o advogado. Só que quem faz esse levantamento é o técnico. Daí seja ou técnico industrial, das várias modalidades que podem fazer, principalmente os técnicos aí da área de agrimensura, ou ainda o técnico em edificações, e temos ainda engenheiros, arquitetos, mas a questão é, o que eu vejo como técnico em edificações e como bacharel em direito, eu percebi o seguinte, que tem uma dificuldade muito grande de comunicação entre o técnico e o advogado. O que seria isso? A comunicação, às vezes você vai fazer o levantamento de campo, o que seria esse levantamento, pessoal? É um levantamento topográfico, tá? Grosso modo dizendo, levantamento topográfico. Quando você vai fazer esse levantamento, tem alguns detalhes que você pode ou não pode colocar no levantamento que podem influenciar positivamente ou não na ação judicial. O que seria isso? Por exemplo, os confrontantes. A princípio, você tem que não só indicar os confrontantes, mas também coletar a anuência dos confrontantes. O que seria isso? Esse papo de maluco. É assim, você tem lá, você fez a delimitação, o levantamento da área objeto do usucapião, o alinhamento do terreno, pessoal, tá? Os alinhamentos do terreno, a divisão ali com a rua, né, com a calçada, depois e as divisões ali com os vizinhos, tá? Seja os vizinhos laterais, vizinhos de fundo. Ponto. Então você tem que fazer esse levantamento, onde realmente está. Agora, você tem que pegar essa anuência dos confrontantes ali para saber o seguinte, olha, não teve nenhum avanço na sua propriedade, porque pode ter alguma contestação. Às vezes está fazendo a ação da usucapião, só que o vizinho fala assim, opa, não, peraí, não é bem assim, isso é meu. Você está entrando em face do antigo proprietário aí do imóvel, mas você está pegando um pedaço meu ali também. Opa, peraí, não é assim. Esse pedaço aí você não tem direito. Então pode ser que tenha essa oposição. Então é muito importante que você tenha essa anuência, converse com o vizinho. É importante ter anuência? É. Porém, qual que é a dica? Tá? Se porventura algum dos vizinhos lá não for, você tem lá 3, 4 vizinhos, se algum deles não quiserem assinar, e às vezes, pessoal, não é que tem oposição, mas às vezes você pede para uma pessoa assinar um documento, às vezes a pessoa, na sua simplicidade, ele não quer ficar assinando, tem medo de assinar, essa é a verdade.
Ainda mais quando você fala assim, estou promovendo uma ação judicial. Enfim, isso é fato. A dica é o seguinte, eu iria preferir não colocar, se não é para todos assinarem, não coloca. Pegue um documento apartado, pegue assim, num documento, um A4, apartado, isso não no desenho. Senão fica um levantamento ali, parece que tem um ar de incompleto, tá? É a dica. Mas daí isso vai do procedimento, quem vai determinar isso ou não é o advogado. E são detalhes como esse que é preciso ter uma boa comunicação com o advogado, entre o advogado e o técnico. Tá? Não tenha medo. Se você é técnico, não tenha medo de fazer essa pergunta para o advogado. Se você é advogado, não tenha medo de fazer essas perguntas para o técnico. Não tenha medo de, às vezes, falar uma linguagem não técnica. Pare com isso, tá? Conversem, dialoguem. Você técnico, se aprofunde, se você trabalha nessa área, se aprofunde no direito imobiliário. Você tem que ter não só noção do direito imobiliário, mas um bom conhecimento do direito imobiliário. Não precisa ter um aprofundamento, uma profundidade como um advogado, mas precisa ter um conhecimento razoável. Tá? E você, advogado, também precisa ter um conhecimento da parte normativa da questão de demarcação topográfica, questão de divisa, que é direito imobiliário. Precisa ter um conhecimento vasto. Você, advogado, que está promovendo, que está fazendo ação da uso capião, precisa sim ter um conhecimento aprofundado de direito imobiliário. Só que isso também, não só a parte jurídica ali específica, eu entendo que leia as normas técnicas, tá? Temos normas técnicas de topografia, é importante que você leia, é importante que você participe, tá bom? Não fique assim, só na parte, eu não quero, não gosto da parte técnica porque tem matemática. Pare com isso, tá? Não faça isso não. E você também que é técnico, pode ser, eu não quero ler, escrever. Não, não tem. Tudo existe matemática, existe a parte legal, a parte interpretativa da coisa. Tá bom? Tudo. Então, não precisa ninguém ser expert em tudo, mas precisa sim ter um conhecimento, pelo menos básico, quanto a isso. Tá bom? Detalhes, assim, o que eu quero mais falar para vocês é o seguinte: se comuniquem e estude um pouco, né? Um pouco a área do outro, assim como eu falei, tá? Mas no levantamento da uso campeão, o que tem que ser observado? Tá? A divisa, as demarcações ali, principalmente, tá? Chegou no local. Primeira coisa, como que vai ser feito esse levantamento? Qual instrumento que você pode fazer? Com qual instrumento que você pode fazer esse levantamento? Tá bom? Eu quero fazer com a estação total, eu quero fazer com o sistema de GP, fazer até um georreferenciamento aqui. Espera aí, é possível fazer isso? Tem que ver qual a possibilidade. Você vai fazer com estação total, às vezes você não consegue entrar no imóvel com estação total, você consegue ficar locando a estação total. Então, às vezes, você vai ter que determinar alguns pontos com estação total e fazer a medição com a trena. Seja uma trena laser, uma trena de aço mesmo, tá? Ou às vezes, eu sinceramente não vejo nem necessidade de ter a estação total ali a princípio, tá bom? Só que se atente ao seguinte, se tiver uma divergência ali que você veja entre os imóveis, é importante que você faça a medição de todo o quarteirão, tá? Se atente para isso também. E principalmente agora nós temos uma lei nova, eu vou depois aqui, vou deixar no canal, também eu tenho o canal, para quem não conhece, eu tenho um canal lá, que é o canal Técnico Industrial, tá? Também tem alguns vídeos também que seria pertinente para vocês, tá? Sigam no canal, que é voltado para profissionais técnicos, tá bom? Aí, das diversas modalidades técnicas de técnicos industriais. Esse canal aqui é um canal do meu escritório, né? Então, são diferentes aí, mas é interessante, pode ser ter alguma coisa lá que lhe interesse também. Mas o fato vou colocar aqui no canal, depois falando dessa nova legislação, tá? Que é o quê? Ela determina que tenha um ponto georreferenciado.
Não vou me delongar sobre isso aqui, mas então se atentem para isso também, porque vai ser pedido aí nas ações de uso capião, tá bom? Então se atente para isso. Então, as demarcações, né? A questão do instrumento que é feito, que vai ser feito. Também é importante você estar fazendo o apontamento da edificação em si, não tem como, porque dependendo da uso capião, você requer lá que tenha uma edificação, que tenha uma moradia ali. Então é importante você colocar, inclusive, qual que seria a dica, porque isso foge até um pouquinho da parte do levantamento, mas incluir que ali no memorial, incluir que a edificação está aparentemente apta para uso, se tiver, claro, né? Apta ao uso, a edificação tem 2 dormitórios, uma sala e uma cozinha. Coloque isso no laudo. Isso vai embasar, inclusive, depois, uma possível regularização de imóveis. Isso até mesmo tem ali, cria uma situação para você até mesmo ter uma isenção do imposto perante a Receita Federal, tá bom? Então você vai ali elaborando, vai cercando, constatando alguns fatos, nada de irregular, pessoal. Isso não é irregular, você está constatando um fato, tá? Isso daí depois, no período que você for fazer essa regularização, tiver o período decadencial, você pede a isenção, tá bom? Tranquilo. Outra coisa, com os vizinhos, né? Já falei da questão da assinatura, tá? Mas verifique bem os imóveis vizinhos, tá bom? Não só chegue lá, não se preocupe apenas se a sua área está legal, está correta, porque às vezes o imóvel tem matrícula, não requer que tenha matrícula, às vezes tem a matrícula, então ele está falando, 10 por 25, você chega lá, tem 10 por 25 e acabou, vai embora. Não, primeiro, veja se aquele lote é aquele lote, talvez essa seria a principal dica, né? Principal não, mas a primeira dica, verifique se aquele lote é o lote mesmo, pode ser que tenha construído um lote errado, a qual está ali fazendo o apontamento da matrícula. Pode ser, tá bom? Acontece, cuidado com isso. Então, verifique a questão do quarteirão e verifique, então, a questão aí das divisas com os vizinhos, né? Não só se a sua área está de acordo, mas dê uma olhada no vizinho, tá? De preferência, o vizinho permitir que o técnico, no caso, se adentre ao imóvel, faça uma medição, tá? Se for uma básica, verifique se não tem nada discrepante do vizinho, tá bom? Porque senão isso pode gerar algum transtorno depois, gerar algum problema. Bom, é isso, tá? São alguns detalhes, mas o principal que eu quero que você entenda aqui, se comunique, tá bom? E qualquer coisa, também fico à disposição, tá bom? Fico à disposição aí, se precisar dos meus trabalhos, dos meus serviços também, né? Fico à disposição, tá bom? Se você é advogado, se você é técnico, enfim, eu não sou advogado, tá? Não sou advogado, sou bacharel em Direito, não sou advogado. Minha profissão hoje sou técnico em edificações, tá bom? Então faço levantamentos aí, tem colegas também que a gente trabalha em conjunto, então se precisar do serviço de levantamento, fico à disposição, tá bom? Se estiver dentro das minhas atribuições, eu realizo o levantamento, se não tiver, também eu indico algum colega aí, tá bom? Também para regularização de imóveis, regularização de atividades comerciais, atividades industriais, aí qualquer coisa fica à disposição, tá bom? É isso. Muito obrigado, valeu, tchau, fui!